mais um podcast aqui com nossa amiga, nossa irmã, nossa guerreira aqui, Stephanie Carvalho. Você aproveita aí, vá passando aí para os seus amigos, porque vai ter muita história boa, muita superação, muita garra. E, ó, Stephanie, é um orgulho muito grande estar com você aqui, porque eu já falei algumas vezes que eu só trago aqui pessoas especiais, pessoas que têm honra, caráter, pessoas do bem, pessoas que tenham o que nos acrescentar. E você tem isso para dar de sobra. Eu quero, então seja bem-vinda, se apresente, mostre o que você faz. E aí é isso. Está com você agora. Muito obrigada, Sérgio. Eu me sinto lisonjeada de verdade escutar isso de você, né? Porque posso falar que sou iniciante no mercado, apesar de ter quase 10 anos de empresa. Mas diante de você que já tem quase 30 anos de história, quando você conta a sua história, é uma história grande, né? Eu estou em meados desse caminho aí. E ouvir isso de você me dá uma emoção, de verdade, né? Eu fico muito grata, agradeço muito o convite, estou feliz de estar aqui, de verdade. Gente, isso é humildade. E é isso, eu quero dividir junto com vocês, né? Essa experiência que a gente tem, que é a experiência de vida, né? A experiência de mercado mesmo, não é nada teórico, não é uma história contada, não é um livro escrito ainda. E olha, a história dela tá para vários livros. Mas é isso, eu trabalho com branding hoje, né? Mas sempre trabalho desde os meus 17 anos, né? Trabalhei como menor aprendiz no G. Barbosa, como menor aprendiz com 17 anos. E daí por diante eu sempre foquei em querer estudar. Então entrei na Universidade Federal de Sergipe, na curso de administração. Eu tinha 19 anos. E aí eu entendi que o caminho era aquele, né? Eu precisava, de fato, remar contra a maré, né? Porque eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar em uma universidade. E as pessoas têm muito orgulho disso. Que bom, né? Isso é bom. Olha, o bom, gente, olha, quando a história é verdadeira, as pessoas falam com o coração. E quando fala com o coração, se emociona, porque vem de lá de baixo, vê o fundo. Então, são esses tipos de história aqui que eu quero contar. Eu quero contar a sua história. Então, se você tem uma história emocionante, se você tem uma história de vida realmente que vale a pena ser contada, que motive outras pessoas, nos procure, porque eu faço questão de contar junto com você a sua história para que dê gás a outras pessoas. E exatamente. E eu gosto muito de falar isso porque as pessoas pensam que quando você vive um ambiente que todo mundo faz a mesma coisa, você acha que você tem que fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. E aí você vê que você vai ter o mesmo resultado. Você olha para todo mundo, quer dizer que as pessoas estão fazendo algo errado? Não. Quer dizer que se você olhar para aquela pessoa, para todo ao seu redor, você pensa, caramba, nunca vou sair daqui. Exato. Se eu fizer tudo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, não é errado. É honesto, é justo, mas eu nunca vou sair daqui. E eu pensava sempre isso, como que eu consigo mudar isso? Eu não quero só isso, né? Eu não quero só isso, né? Não só para mim. Eu quero mudar isso para minha mãe, eu quero mudar isso para o resto da minha família também, que está ao meu redor. Para quem quer, né? Para quem quer, para quem quiser viver isso junto, né? Isso. E aí eu foquei nisso, desde muito nova. Eu sempre tive muito certo na minha cabeça, eu nunca tive muita dúvida, não. Isso é bom. Do que eu queria. Então, entro na universidade, lá abre muitas portas, né? Lá consegui estágio no Correio, estágio no IPSaúde e conheci muita gente. Sempre gostei de fazer muito contato, conhecer muita gente, fiz muitos relacionamentos. E depois eu entro no Sebrae. O Sebrae... Lá abre muitas portas, inclusive as erradas. Então, sim, você escolhe. Tem que ter cuidado aí, né? Na verdade, todos os lugares. Exatamente. Né? Todos os lugares têm caminhos bons e caminhos ruins. Depende da escolha que você vai fazer. Exatamente. Quando você foca no que você quer, o que está acontecendo de errado ao seu redor não faz muito sentido. Exatamente. Então, e aí o meu último estágio foi no Sebrae, que foi realmente onde deu um leque de maturidade para mim empresarial, porque eu conheci muitas empresas, trabalhei junto com muitas empresas lá no Sebrae. E de lá eu fui realmente trabalhar em uma agência, que foi quando eu vi que eu gostava do ramo do marketing, queria isso e comecei a me especializar nisso. E aí depois trabalhei em outra agência, e depois eu vi que eu queria ter meu negócio para ter algo do meu jeito, com as expectativas que eu queria, porque para mim atender cliente, ele vai muito de um relacionamento, assinou contrato, fechou contrato, vendeu e já foi. Eu queria algo mais próximo, e aí eu crio a Together junto com a minha sócia, Daisy. E o que é a Together? É juntos, é caminhar junto com o cliente. Não é entregar uma marca, um projeto e dar tchau. É continuar, é criar um relacionamento. E eu gosto de ter relacionamentos com muitas pessoas e pessoas de diversas áreas e de diversas classes e tudo, porque você vai tendo conhecimento de todos os lados.
E foi assim que a Together nasceu. Esse ano, em setembro, fazemos 10 anos de agência. Ó, gente, e tudo isso que ela está falando é de verdade, viu? Porque muitas vezes aí nos podcasts da vida, nas entrevistas da vida, as pessoas maqueiam muito, falam muito e não é nada daquilo. Ao contrário dela, eu já conheço há quase 2 anos aí. E desde que eu conheço essa mulher, desse jeito, continua sendo desse jeito, eu tenho certeza que vai ser o tempo todo, porque uma hora a máscara cai, né? Sim. Quem usa máscara cai. Sim. Então, você pode prestar atenção no olho dela, que ela fala com brilho no olho. E quando o brilho está no olho, é porque atinge o coração da gente. Quando atinge o coração, aí o olho começa a brilhar, porque aquilo é verdadeiro. Sim. E eu tenho certeza que vocês aí, se vocês prestarem atenção no olho dela, você vai sentir aquilo que eu estou sentindo aqui, essa energia, Sim. essa energia boa. Lembrando que uma lâmpada não apaga a outra, porque às vezes muitas pessoas, elas procuram uma profissão por dinheiro, né? Sim. Agora está dando dinheiro isso, eu vou ser isso. Aí, fulana, eu quero ser aquilo, mas fulana já eu não quero. Orgulho, gente, isso é orgulho. Sim. No seu caso, você escolheu, na realidade, a profissão escolheu. Sim, exato. É isso, exato. a profissão escolheu. Exato, exatamente isso. E o brilho talvez seja porque eu faço o que eu gosto. Exatamente. Quando eu faço os projetos que fazem sentido, assim, tem muito projeto que eu acabo não fazendo, a gente acaba negando, porque não faz sentido. Quando eu vejo que o cliente não faz sentido, o seu projeto, principalmente, quando você quis fazer esse projeto conosco, você ficou muito na dúvida, será que eu estou sonhando com isso aqui? Será que eu estou me iludindo com isso aqui? E se eu achasse realmente que isso fosse um sonho, eu diria, Sérgio, não faça isso agora não, se prepare mais um pouco, estude mais um pouco, veja o mercado como está, e lá na frente a gente faz. E eu não aceitei fazer para receber o valor, porque a gente já tinha feito outras marcas juntos. Exatamente. E se eu não fechasse a sua, eu estava com outras pessoas. Exato. Graças a Deus, a gente mensalmente tem os projetos que a gente faz e não para de chegar, porque a gente recebe, né, muita indicação, não só do BNI, mas também fora. Claro. E o projeto a gente faz quando a gente acredita, quando a gente faz aquele briefing todo, né? Conhece a história e vê, não, isso aqui faz sentido, isso aqui vai dar certo. Porque uma marca que a gente faz hoje não é olhando para 6 meses, 1 ano. A gente olha para você daqui a 5, 10 anos. Que foi exatamente essa pergunta que eu te fiz. Exato. Como você se vê daqui a 5, 10 anos? Porque a marca que a gente faz hoje conversa com a pessoa daqui a 5, 10 anos. Porque a marca ela não é só um desenho. Exatamente. Ela é toda a percepção que você vai colocar no mercado. Ela é o seu posicionamento, né? É a forma que você vai agir. Ela fala sem abrir a boca, né? Exato. Sem você falar, ela já está falando por você. Ela acaba se comunicando com você, ela se comunica pelo olhar. Pelo olhar. Né? É uma comunicação parada. É que nem o corpo, né? Sim. 93% da nossa fala é com o corpo, é corporal. 7% é só a boca, né? É verdade. Fulana fala muito. Não, por mais que fulana fale, é só 7%, porque o 93% é o corpo, né? O Sim, corpo é verdade. É quem fala realmente. É verdade. E a marca, ela é isso, né? Ela é uma pessoa. A gente quer falar que a gente cria uma persona. Ela precisa ter. Então, quando a gente cria... Por isso que a gente precisa ver que o projeto faz sentido. Se não faz sentido, eu indico, veja isso aqui primeiro, ou estude mais um pouco, ou ajuste isso aqui na sua empresa. Veja se realmente isso aqui você quer agora, porque às vezes não é o visual que precisa mudar, às vezes tem processos internos que precisam mudar antes de vir o visual, né? Exato. E a gente procura ser muito honesto com relação a isso, porque lá na frente... lá na frente vai dar errado, vai falar, caramba, o projeto Stephanie não deu certo. Eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo um dia desse, falando que muitas vezes a empresa não cresce e o culpado é o dono da empresa. Sim. O problema não está no funcionário, não está no local, não está na mercadoria, o problema está no dono. O dono mudou, a coisa anda. Exatamente. Né? E muitas vezes o dono, ele se acha o bom e não anda. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho vários funcionários, mas todos eles são melhores do que eu. Em alguma coisa, pelo menos. Sim. Todos são melhores do que eu em algumas coisas. E Sérgio, você é bom em quê? Eu não sou bom em porra nenhuma. Mas é bom em muita coisa. Mas o que acontece? Eu tento juntar o melhor de cada um deles para fazer a coisa andar. Né? Então, o motor, ele tem milhares, centenas, milhares de peças grandes e pequenas, minúsculas. Mas uma falha de uma peça daquela, o motor não funciona. Então, você tem que entender que o diferente é o que faz funcionar. Né? Eu sempre brinco com minha esposa, eu sou desorganizado, minha esposa é extremamente organizada.
É por isso que a gente dá Deu certo. certo. Se a pessoa, se fosse nós dois totalmente desorganizados... Aí já né? tinha dado errado em então, várias coisas, inclusive. Então é isso. Então o que eu vou trazer para aqui, o que eu pretendo trazer, é história que nem a sua, história que nem pessoas que eu conheço, que vive aquilo. Sim. Agora, eu falei com a Andresa, agora há pouco instante, né? E ela falou o seguinte, que as pessoas procuravam ela para ela dar conselho. Então, ela já era e ela não sabia que era. Não sabia que era. Sim. E hoje é um profissional, Sim, né, excelente. no gabarito lá em cima. Lá em cima. Então, É exatamente isso. então é isso. Então, e exatamente isso. Às vezes a gente não se reconhece nesse lugar. Exato. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade, né? Apesar de não parecer, eu escuto de muitas pessoas isso, né? Acredite mais, confie mais, porque essa insegurança é normal. A gente tem essa síndrome do impostor, de achar que não tá bom nunca, que não vai dar certo. Se a gente for esperar a perfeição, a gente não faz nada. Não esperar o momento perfeito, esperar a situação perfeita. É aí que muita gente para todos os projetos e não caminha. Então, estar aqui também não esperar o momento perfeito. Não pode esperar. Porque se você fosse esperar o momento perfeito, você não teria nem começado, né? Então, justamente, a minha primeira obra de arte, gente, foi um pavio de candeeiro. Aí um pavio de candeeiro. Agora, você imagine... Se eu não posso ter vergonha de falar que eu fiz o pavio de candeeiro, mas o segundo foi melhor que o primeiro, o terceiro foi melhor que o segundo, e aí, então, é evolução. Sim. É evolução. E se eu esperasse o momento certo, esse momento nunca tinha chegado. Não chega. Então, a gente tem que começar aqui. Aqui eu estou dando minha cara a tapa. Então, eu vou ser criticado, não tem problema. Sim. As pessoas vão falar, que ótimo, ruim se ela ficasse muda, eu quero que elas falem mesmo. E uma coisa, Stephanie, é o seguinte, olha, quando um dedo se afasta para lhe apontar, continue fazendo, porque você está no caminho certo. Porque aqueles mesmos dedos que se afastou para lhe apontar, eles vão se juntar para lhe aplaudir. Então está no caminho certo. Sim, é exatamente isso. E assim, não pensar na opinião alheia, né? Porque Não, se a gente nunca, for pensar nunca, nisso, nunca. As coisas não andam. Quando eu comecei a empresa também, eu não tinha capital, eu só tinha coragem. Eu olhei para minha sócia e falei, você tem coragem? Você começou aqui mesmo? Aqui em Aracaju. Então, mas você já tem a vantagem. Você imagina, eu e você. Exato, você foi do interior. Porque você não tinha capital, sim, mas você está numa capital. Estava na capital. Eu estava na capital e eu já conhecia muita gente. Então assim, mas o medo existe, né? Você começar um negócio sem você ter um capital, começar um negócio sem você... Assim, eu me formei em administração, eu tinha uma experiência de mercado de comercial, tal, mas é tudo muito verde. E óbvio que no começo a gente cometeu muitos erros. Claro. E se não fosse os erros, a gente não tinha chegado onde chegamos. Você sabe por que é que o sal existe, não? Por quê? Porque pra gente ter certeza que o açúcar é doce. Se existisse só o sal, a gente ia comparar com o quê? Então você tem que ter essa dificuldade. Já imaginou o primeiro carro? Até os carros de hoje. Sim. O primeiro avião, então é natural. É natural. Isso é natural do ser humano estar sempre evoluindo. Sim. Né? Com certeza. Então, a energia que você coloca para fazer o primeiro é muito maior do que fazer o segundo. Sim. Porque o segundo você já está com experiência. Sim. Eu já falei aqui outras vezes que você nunca vai encontrar no idoso a força de um jovem. E num jovem você nunca vai encontrar a habilidade do idoso, a experiência do idoso. Sim. Então é normal, é uma carreira normal. Com certeza. E você falando isso me lembrou que eu falei esses dias lá na reunião, que foi o que você faria se você parasse de dar desculpas. Exatamente. A desculpa seria, eu não tenho como começar. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho medo. Eu não tenho lugar. Mas tá tudo ali dentro. Mas a mente da gente, ela meio que vai sabotando. Você não consegue. É o pior inimigo. É o pior inimigo. E aí a gente vai dando uma desculpa aqui, outra desculpa ali, aí passou um mês, aí passou um ano, aí passou 2 anos, aí chega a meados da vida, a pessoa está frustrada porque está fazendo algo que não quer, desejando algo que outras pessoas têm, mas como é que eu consigo aquilo? Travado talvez pelo ambiente familiar mesmo, né? Porque você olha assim e pensa, caramba, se ninguém aqui conseguiu, como é que eu vou conseguir?
né? Exatamente. Muita gente ficava assim, caramba, mas como é que você conseguiu? Eu disse, não, dentro do meio que eu vim, eu consegui algo. No meio que eu estou hoje, parece que eu não tenho algo, mas o que eu tenho hoje já é muito de onde eu vim. Então, por quê? Porque, assim, eu falei... A melhor comparação é você com você mesmo. Exatamente, comigo mesma. Claro. Comigo mesma. Então, quanto você cresceu, você tem que mostrar assim... Exato. Puxa, eu nunca imaginei... Eu vou tirar por mim. Eu nunca imaginei ter um apito, que hoje custa R$3. Quanto é que vale aquele carro? Compra quantos apitos? Sim. Eu estou falando de um carro. Sim. Né? Então, muitas vezes, você consegue realizar o sonho de outras pessoas com tão pouco. Consegue. Né? Consegue. Então, aquilo significa tanto para as pessoas. E as pessoas têm que ter medo. Tem que ter medo. Por quê? Porque o medo é bom. O medo faz a gente, sabe, ser aquele, assim, ir mais devagar. Sim. O medo faz a gente pensar mais. O medo é muito importante. Agora, você tem que controlar o medo. Isso. Se você deixar o medo de controlar, não funciona. Exato. Porque a gente acaba terceirizando. Ah, eu não fiz isso por causa da minha mulher. Eu não fiz isso porque meus pais não deixaram. Sim. Por mim eu tinha ido. Aí a gente fica terceirizando a culpa para amenizar a nossa dor. Porque vê que o tempo passou. Detalhe, você recupera a saúde, você recupera dinheiro, você recupera a fazenda, mas você não recupera o tempo. Então, o tempo é o bem mais precioso da vida. Então, não perca o tempo dando desculpa, porque quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Escuta esse cara, porque inclusive, esse vídeo que você colocou, eu mandei para várias pessoas, e eu falei para você aqui, mandei ela falou, Stephanie. Foi. Ontem eu fui para academia porque eu vi esse vídeo. Foi mesmo? Foi. Coisa boa. Porque é exatamente isso, o levantar e o querer ir, a maioria, pelo menos, das pessoas não tem, não quer. Não tem. Mas é você dizer, não, eu tenho que ir. Quando a gente é adulto, a gente faz tudo o que quer? Não. Criança faz o que quer, adulto... Criança faz o que quer, adulto faz o que é necessário fazer. O que é necessário fazer. A gente faz tudo o que gosta, nem todo o tempo. Né? Eu trabalho com o que eu gosto, mas todos os dias, toda a carga horária que eu tenho, que o tempo todo eu estou bem... Não. Ninguém Aí tá. Você pega um cliente que nem Sérgio, enjoado, exigente, e o cara me prêmio. Não, se todo cliente fosse igual você, a gente tava nas nuvens, né? Porque, na verdade, você sabe o que você quer, né? Você tem uma história construída. E, assim, eu falo sempre, o brand funciona quando a gente entrega a verdade ao cliente e o cliente entrega a verdade para o público dele. Mas se a gente cria todo esse projeto e você não entrega a verdade, não tem como funcionar. Pode ser que demore 1 ano, 2 anos, mas vai quebrar. Porque nada que seja só bonito funciona. Não funciona. Então, assim, o seu projeto não tinha como dar errado, porque a sua empresa... Foi ao contrário, né? Você fez dar certo. Quando você chega para mim para fazer o projeto, sua empresa já está consolidada. Você já tem suas lojas em outros municípios, aí você só vem para abrir em Aracaju, que você fez o contrário, que você falou, foi a primeira mãe que nasceu depois dos filhos, né? O Servan Atacarejo vai ser uma mãe, gente, é uma mãe que nasceu 30 anos depois dos filhos. Já imaginou? Exatamente, mas vai ser, não, já é um milagre de Deus. Não, com certeza, com certeza. Porque assim, tem coisas que a gente não se explica, não se explica, as coisas vão acontecendo. Isso. Vão acontecendo. E é exatamente isso, mas por quê? Porque você vende verdade. Sempre. Um cliente não vai chegar para você e dizer, Sérgio, esse móvel aqui, eu quero para isso, e se ele é bom. Eu vou deixar o cliente claro. Eu sempre falo aos meus vendedores, nunca deseje, queira, esforço para vender um colchão mais caro. Sim. Não, você venda a necessidade do cliente. Se você tem um colchão que seria ideal para aquele casal, você vai explicar, o colchão ideal para vocês é esse. Ah, mas é caro. Tudo bem, vai ter um mais barato. Sim. Agora, se o cara quer colocar numa chácara, para visita, para isso, para aquilo, você não vai vender o mais caro. Você vai vender um intermediário que tenha durabilidade, mas que o preço seja inferior. Por quê? Ah, mas ele pode comprar. Pode, mas não tem necessidade. Sim. Então, você tem que indicar o cliente. Então, eu sempre falo, você não tem que ser vendedor. Você tem que ser consultor. Sim. Você tem que consultar o seu cliente e oferecer a ele o melhor produto, o melhor serviço, para que ele não só utilize da melhor forma, mas que ele também indique. Sim. Ele indica, ele tem que confiar. Porque Com o que a gente certeza. vende mais, o que é que você vende que tem mais valor na sua empresa? Diga aí agora.
Pegadinha, viu? Hoje, o que a gente tem de mais de valor não é nem algo entregável no sentido de visual. A gente tem uma consultoria que a gente entrega do Brand Book, que a gente vai entregar como a empresa deve se posicionar. Então, esse é um projeto que a gente tem mais caro, mas ele não é um visual, ele é algo de movimento mesmo que a pessoa precisa fazer para entregar ao cliente, né? Você sabe... De posicionamento. Pronto, você sabe o que é que tem mais valor, não importa se a loja é física, se é online, se é produto ou serviço, há coisas que tem mais valor em qualquer loja, como é que eu vou dizer, segurança, verdade, não, também não é esse, me esqueci, me passou agora, confiança. Sim, confiança. Então, quando as pessoas confiam, ela paga mais caro. Isso. Quando as pessoas confiam, ela vai de olho fechado, porque ela confia. Sim. E o que é que faz uma empresa ser confiável? A verdade. A verdade. Se você prega a verdade, se você fala a verdade, se você diz a verdade, meu pai sempre diz assim, meu filho, faz o que é certo. Porque quando você faz o que é certo, não tem como dar errado. Não tem como, é verdade. Por mais que as pessoas critiquem você, elas vão criticar, mas elas não vão provar aquilo. Sim. Então deixa as pessoas criticar porque está fazendo sua propaganda. Então é isso. Sim. É a verdade. Você tem que vender a verdade. E aí a coisa vem naturalmente. Naturalmente, e a empresa cresce naturalmente. Não tem outro caminho, né? Isso. E além disso, quando eu sento com os clientes, eu gosto de falar exatamente sobre isso. As pessoas se preocupam muito em ganhar novos clientes. Ah, eu vou fazer o tráfego, eu quero... E, óbvio, todo mundo quer novo cliente. Mas às vezes acaba esquecendo os clientes que já tem na casa. Porque esses clientes que já tem na casa, ele podem converter vários outros clientes para você. Hoje, para a gente converter um cliente, tem um custo, né? E não é barato. Não é. E assim, você converte e ele comprou e você esquece ele. Isso. E o que é que eu falo sempre? Tente trazer esses leads que já compraram para perto. Isso. Porque várias vezes, quando isso acontece, eles acabam fazendo um movimento de naturalmente de indicar você para outras pessoas. Então, se você ficou satisfeito, eu te pedi para você me indicar para alguém. Não e você me indicou. Mas é natural. Naturalmente, entendeu? Porque isso acontece naturalmente. Então, esse cuidado que a gente tem com um parece ser muito mimimi. Ah, muito cuidado com um cliente só. Mas é esse cliente só que ele pode trazer 10. Na realidade é um leque. Não é um leque. Não é um cliente, é uma legião. É uma legião. Então, além de se preocupar, né, com o mercado desse novo que está chegando, mas não deixar de esquecer o cliente que já está na casa. Porque esse cliente, eu tenho um cliente que está comigo, Sérgio, há 7 anos. E é exatamente isso. A gente, ano a ano, vai cultivando um relacionamento. A gente já falhou com ele, mas ele entendeu. A gente já deu muita coisa a ele, porque é um bom cliente. É um relacionamento. Eu fiquei doente, ele me ajudou. Minha mãe ficou doente, a família dele. Então, a gente foi criando um relacionamento que vai além do profissional. Entendeu? É um carinho que você acaba tendo pela pessoa que ela é e a verdade que a empresa dela entrega. Então, é isso. Então, isso faz muito sentido. É que nem um funcionário, né? Muitas vezes a gente maltrata o funcionário e quer que nosso funcionário... A gente maltrata o funcionário e quer que o funcionário cuide bem da sua empresa. Você tocou em um ponto muito importante. Como é isso? Aí, assim, eu maltrato ele, pronto, aí ele pensa comigo, né? Ele vai pensar com ele, já que meu patrão me maltratou, eu vou cuidar bem da empresa dele. Como é isso? Não tem como. Se põe no lugar dele, né? Como. Então, quando você passa uma verdade, você passa a clareza, passa a segurança. E segurança todo mundo paga mais caro. Sim, exatamente. Porque confia. E quando você indica a pessoa, você indica porque você já passou por aquilo. Você confia na pessoa porque a pessoa lhe passou confiança através do serviço dela, né? Ou do produto dela passou. Exatamente. Esse é um ponto importantíssimo que eu sempre falo também nas empresas, quando a gente entrega um projeto. Às vezes as empresas acabam lançando coisa na rede social que o funcionário olha lá e ele nem sabia. E aí ele não se sente pertencido. Tipo assim, eu não faço parte daquele lugar, eu nem sabia. Sua empresa agora tem isso aqui. Eu nem sabia. Isso vai afastando, você vai perdendo um bom funcionário por um detalhe. Eu falo, a empresa mudou o projeto todo, apresente isso para os seus funcionários, diga por que vocês estão fazendo isso. Porque esse movimento foi criado para essa empresa ter mais valor. Você está 24 horas lá dentro da loja? Não, quem está?
É o funcionário. Então, quem tem que dar valor àquilo que foi criado? É o funcionário. Então, eu falo muito, eu bato muito nessa tecla. Os funcionários, eles precisam entender o porquê aquela empresa existe. Entender o porquê daquela marca. Entender por que ele deve atender bem. Porque se... foi lançar um produto novo, vai ter vou inaugurar outro lugar. E ninguém está sabendo. Só quem está sabendo são os clientes VIPs, são amigos próximos, tal. Caramba, meu chefe está abrindo outra loja e eu nem sabia. Tá. Então, eu não faço parte daquele lugar. Então, você quer que você fale... Aí, depois, no final do ano, somos uma família. Uma família que faz de conta, que faz de conta, entendeu? Para isso de ser família, a pessoa tem que se sentir parte do negócio. Então, isso também faz parte do meu trabalho. Né? Isso também faz parte do trabalho. Tentar doutrinar o empresário a pensar desse jeito, que o funcionário ele não está lá distante. Agora mesmo, só para você ter ideia, o meu projeto aqui é fazer os meus melhores ser meu sócio. Sim. Os meus melhores, eu estou escolhendo meus melhores para que ele seja meu sócio. Para que ele sinta as alegrias e as dores nos momentos, né? Porque o que é que eu quero dele para ser meu sócio? Eu quero dele somente a lealdade, eu quero dele o trabalho, né? Eu quero dele isso, mas para que ele seja meu sócio. Sim. Então ele não vai se sentir pertencente, ele vai ser dono também. Do negócio. Ele vai ser dono também. Então ele vai começar a enxergar de outra forma. Sim. E assim, a gente tem que aprender uma coisa na vida, que a gente só cresce ajudando as outras pessoas a crescer. Você queria estar no lugarzinho aqui mesmo. Eu fui fazer entrega no apartamento lá, não sei quanto andar, com tudo pesado, né? Quando eu vou junto, eu sei quanto custa, como é difícil. Quando eu vou montar um móvel, eu sei quanto é difícil montar. Quando a gente vai lá em certos lugares, a gente vê quanto é difícil chegar em certos lugares. Então, você tem que entender esse jogo para poder cobrar da maneira certa. Sim. Não é isso? Sim. E cobrar do funcionário também da maneira certa. Da maneira certa. Caramba, você não fez isso aqui. Não fez. Às vezes, a dificuldade que o cara teve para subir 3 lances de escada, a pessoa não estava lá. Exato. Enfim, tanta coisa que acontece. E o patrão está aqui no seu lugar de cobrar tal, e pronto. E pronto. Semana dessa eu levei uns funcionários para a gente ir para a pizzaria. A gente foi na pizzaria comemorar uma meta batida. E lá aí um falou assim: você não quer aparecer mais na loja, só quer estar viajando. Eu disse: rapaz, eu estar viajando é culpa de vocês. Eu viajo por culpa de vocês. Eu disse: por quê? A gente não tem nada a ver com as suas coisas. Tem sim. Por que por culpa de vocês? Porque eu tenho uma equipe que me traz resultado sem eu estar dentro da equipe, sem eu estar dentro da loja. Então, se eu tenho segurança é porque eu tenho segurança em vocês. Então, se eu não tenho vocês para cuidar do que é nosso, jamais eu sairia do pé do balcão. Perfeito. Se eu saio, é porque vocês é culpado disso. Você tem confiança de sair que eu tenho confiança. E deixar isso Exatamente. acontecer. Então, muitas vezes, quando eu estou perto, eles vão lá e me perguntam: Sérgio, faça assim, faça assado. Eu falo: faça de conta que eu não estou aqui. Porque se eu estivesse aqui, se eu não estivesse aqui, você faria. Você faria. Então, faça. Se estiver errado, eu vou lá: não, mude, porque a maneira mais correta é essa. E é importante, né? Porque ninguém cresce se ficar o tempo todo ali. Não cresce. Não tem como. Você tem que confiar em alguém. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Tá. Nesse tempo aí de 10 anos... Sim. Não vou falar de 10 anos, não. Eu quero saber... Vamos ver se você só responda se quiser. O que foi a coisa que lhe deixou mais triste até agora? Qual foi a decisão mais difícil de ser tomada? O que foi... Então, eu quero uma tristeza, agora depois eu quero uma vitória. O momento mais difícil foi antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha montado um escritório. A gente tinha comprado computador, montado equipe, reformado uma sala. E um mês depois, veio a pandemia, a sala teve que ser fechada, a gente ficou pagando aluguel, aí teve uma chuva, inundou lá, molhou o computador, a gente perdeu. Ali foi juntou tudo, né? Pandemia, o investimento que a gente tinha feito juntou para fazer aquilo, parecia que tudo ia decolar daquele momento para frente. Aí veio aquele baque que foi tudo ao contrário. Você faz assim: e agora? E o aprendizado disso? O aprendizado foi totalmente diferente. Foi que eu vim disso muito melhor. Hoje eu sou mais leve. Nessa época, eu só pensava em trabalho.
E para mim, a minha vida era o trabalho, e a pandemia me desligou. Fez eu me conectar com Stephanie, pessoa, não CNPJ. E quando eu volto da pandemia, eu volto muito diferente. Hoje o meu ritmo é outro. É muito importante porque o CPF, ele tem que ser muito maior que o CNPJ. Você Exato. pode até ter um CPF, ele faz 1 milhão de CNPJ, mas 1 milhão de CNPJ não faz um CPF. Não faz um CPF, exatamente. E a pessoa é muito nova e acha que eu consigo tudo, o corpo consegue tudo. Não consegue. Não. O corpo, ele para. E eu descobri isso da pior maneira possível. Meu corpo parou, desligou sozinho, porque eu não conseguia mais lidar com a pressão. Então, quando eu volto de uma forma mais tranquila. As coisas foram acontecendo naturalmente. Hoje eu sou muito mais tranquila quanto à questão financeira de se tiver tudo bem, se não tiver tudo bem, eu vou conseguir. O que é meu vai vir. Vai vir. Eu não quero nada. Confiar em Deus. Exato. Então, Confiar em Deus. Esse aprendizado foi o melhor. E Minha sócia também, ela tem muito esse pensamento. Você já viu, você já entendeu que todo mundo fala é uma coisa só. A gente só aprende na dor. Na dor. A dor ensina. Eu fico pensando, se não tivesse acontecido aquilo. Não tinha feito. Não tinha feito. Eu não estaria como estou hoje. Exato. Talvez a empresa estivesse bem, mas não estaria comigo. Mas esse é que é o problema. Comigo. Esse é que é o problema. É. Você sabe qual é a coisa mais pesada do mundo? Não. É umas pegadinhas aqui. É tudo aqui, não tem ensaio não. Que é na hora. Quer que eu lhe fale qual é a coisa mais pesada do mundo? A coisa mais pesada do mundo é o tempo. É verdade. O tempo. É verdade. A idade. É Porque a idade, ela nos pesa muito. Pesa. Vai pesando, vai pesando. Você pega uma pessoa de 20 anos, ela pula lá de 20 metros numa piscina. Uma de 40 já não é, uma de 60, o nome já diz 60, uma de 70 levantar, a de 80 você, oi, que dói muito, tenta levantar e não consegue, Sim. Né? Isso, a idade pesa muito, o tempo pesa muito, e a coisa mais valiosa que a gente tem é o tempo, e muitas vezes a gente gasta aquilo que tem mais de valor, a gente gasta nosso tempo com besteira, a gente gasta o nosso tempo fazendo coisas inúteis. E nada. E se preocupando com coisas inúteis. Se preocupando, debaixo do sol tudo é vaidade. É verdade. Debaixo do sol tudo é vaidade. Então o dinheiro é importante, o dinheiro é importante, só que a gente dá valor ao dinheiro muito mais do que ele vale. Porque eu vendo colchão, você compra um colchão por 10 mil reais, mas você não compra 5 minutos de sono por 10 mil. Não existe. Não existe. Eu comprei um remédio, me dopou, você lhe dopou, mas você não dormiu. Você descansou, né? Concorda? Então, eu comprei o remédio mais caro do mundo, mas você não compra a saúde. Então, o dinheiro, na realidade, ele só compra aquilo que se acaba. Exato. As coisas melhores do mundo é de graça. E o tempo, ela é de graça para todo mundo. A gente não agradece as coisas, ninguém agradeceu hoje pelo ar que respira, é muito difícil a gente. Mas só agora que eu falei no ar que respira, você está sentindo o ar entrando e saindo do seu nariz. Exato. Por quê? Porque o psicológico avisa, olha, Sim. o ar entrando e saindo, tá ou não tá? E tem um tempo depois disso que eu fiquei acompanhando uma frase que diz assim, onde você viu Deus hoje? Aí você começa a reparar mais nas coisas. Claro, a gente acorda, abre a janela e exato. tem um sol lindo nascendo. Aí tem um passarinho tão bonito que você nunca viu perto de você. Aí você passou, viu um pôr do sol ali no carro, caramba. Aí a lua tá saindo ali. Onde você viu Deus hoje? Aí você viu um menino abraçando a mãe, uma coisa, uma emoção, Simples. aquela coisa. Aí você... Pronto, eu comecei a reparar mais nessas coisas. Pronto. Pequenas, assim. Aí isso fica na minha cabeça. Onde você viu Deus? Às vezes, conversando com alguém, você vê Deus. Claro. Assim, coisas pequenas, em movimentos pequenos, em situações... simples. Pronto, só para você ter ideia. A gente viaja vai numa praia, lá no resort, vai tal. Aí chega, olha que céu lindo. Exato. É o mesmo céu. O mesmo céu. Olha que brisa. É a mesma brisa. Aí já viu, olha que passarinho ali. É verdade. Então, porque ali a gente está reparando naquilo. O pior céu é aquele que não quer enxergar. Então, se você tirar o seu momento para você, você começa a enxergar coisas assim absurdamente que você não enxergava antes. Com certeza. Você tem que começar a enxergar você de dentro. Com certeza. E fazer com que não é onde você está que vai ser melhor, é como você está. Exatamente. Porque você estando bem, eu não vou ter para ser feliz. Não, eu sou feliz, aí quando eu sou feliz eu vou ter. Sim. Quando você vê um velhinho, quando o cara fala para mim, olha,
E descobriram um velhinho com 130 anos. 120, é o velhinho mais velho do Brasil. Aí ele tem duas coisas em comum. Todo centenário. Ele é magrinho, porque o corpo não aguenta, Peso, se for obeso. E ele é feliz. É verdade. Ele é feliz. É leve, então né? a felicidade faz ele viver mais, porque ele não vive pesado. É verdade. A minha avó, ela vai fazer 90 anos Então, agora. E ela é muito leve. Claro. Minha avó tem uma história de E vida eu tenho certeza que é magrinha, não é magrinha? mais ou menos. Não, Assim, mas ela tem uma estrutura mais magra. Não, e magrinha tem um que eu pouquinho tô, de barriga, assim, mas magrinha que eu tô falando é não obesa. Isso, Porque não, obesa não. Você não vai ver um obeso com 100 anos, você não isso vai. Não. E assim, ela tem uma história muito difícil. Se ela fosse parar na história dela, ela não estava nem viva hoje, inclusive. Exatamente. E ela criou aí 12 filhos, nem todos estão, mas ela está. Então, o maior exemplo que eu tenho na minha vida hoje é ela. E assim, ela é leve. Pensa uma pessoa feliz. Feliz por quê? Porque está viva. É isso. Porque tem a família. Só isso. Então, não tem como dar errado quando você tem base, sabe? Eu também penso isso. Base. Vamos dar valor à base. Exato. Olha, gente, eu vou falar aqui, só para a gente terminar, vamos falar em base. Muita gente fala, filma, faz vídeo e tal, do Burj Khalifa. É o prédio mais alto do mundo até no momento. Todo mundo fala da fachada, da altura, mas ninguém fala do que segura ele, que é a base. Então, preste atenção, não no prédio, mas na base. E a nossa base é a família. A família é Deus. Sim. Então, se você colocar Deus na sua base, se você colocar a família na sua base, você acreditar que é Deus que está fazendo por você, você só está fazendo a sua parte, a gente vai ser grande. E o tamanho, quem decide é a nossa mente, é a nossa força de vontade, porque Deus dá tudo que a gente pede. É verdade. Stephanie, muito obrigado. Se fosse para conversar com essa mulher, aqui é a semana aqui, viu? Conversava, tinha história. Muito obrigado. Obrigada a vocês, que Jesus continue lhe abençoando, lhe dando esse brilho, essa verdade. Continue vendendo verdade, continue oferecendo verdade, que com certeza você não só, você já brilha, mas também você vai dar sombra e brilho a todos que fiquem em sua volta. Amém, é isso, né? É isso que eu almejo. Então, gente, vocês continuem nos acompanhando, continuem acompanhando a gente nas redes sociais, passe essa história para os seus amigos e vem aqui sempre eu vou estar aqui contando a sua história, contando a minha história, histórias que motivam, histórias encantadoras que vai fazer você mudar de vida. É isso aí.